Olá galera, tudo bom? Aqui é o Vini do canal Bioanimals. Hoje eu fui trazer um vídeo, na verdade não é mais de curiosidade, né, para vocês. E vai ser basicamente sobre as 10 espécies, tá, de ciclídeos americanos, tá, que eu acho, na minha opinião, são mais difíceis de serem vistas adultas, mais difíceis de você conseguir deixar adulta no seu aquário, tá, que crescem mais lento, etc. Tá? É uma lista mais de curiosidades, mas eu acho que dá pra você tirar bastante proveito disso, tá? Até na hora de você for poder montar a sua fauna, dependendo do aquário que você for botar, tá bom? Em 10º lugar, eu fiz uma listinha aqui com os peixes, tá? Em 10º lugar, lembrando, tá? Essa lista é baseada na minha opinião, na minha convivência com esses peixes, peixes que eu já tive, tá? E, infelizmente eu não botei peixes que eu não tive, até porque por não ter, e às vezes pela informação na internet acaba sendo muito, né, muito duvidosa, eu preferi evitar e botei apenas os peixes que eu já tive ou já criei, tá bom? Ou tenho, né, no caso. Em primeiro lugar, em 10º lugar, tá? Eu botei o cubano. É um peixe que, teoricamente, até tem um crescimento até legal, mas dentro do padrões de outras espécies, tá? Entre outras espécies, ele acaba ficando um pouco abaixo do crescimento, sabe? É um peixe que é um pouquinho mais chatinho, é bem agressivo, apesar de que o crescimento dele é um pouco mais lento, mas é muito valente, né? Então é um peixe que se impõe bastante diante dos outros peixes até maiores, tá? É um peixe que normalmente ele tende a chegar, ele pode chegar, tá, na faixa de 22 centímetros, um macho. Tá? A fêmea dificilmente vai passar de 16. Só que o que a gente vê normalmente são peixes que estagnam em 15, em 12. Né? Um cubano de 15 já é um cubano bem grande. Por incrível que pareça, na média aí dos aquaristas aí é um cubano até bem grande. Tá? O normal é você ver o cubano de 10, 12, tá? E quando chega lá, tá? É um peixe um pouco mais complicado, tá? O pH dele normalmente entra na faixa de 6,8 a 8, tá? Isso de acordo, claro, com a literatura na qual foi observar, né? Ele tem mais tendência para alcalino, tá? Eu sempre indico você pegar um pouco mais para alcalino, 7,2, 7,4, eu acho que fica melhor para ele, tá bom? Bom, em 9º lugar, eu botei um peixe aqui que ele é muito legal também, eu curto muito. Infelizmente, por esse problema de crescer lento, eu não consegui ter no meu aquário até hoje. Talvez no estado atual do meu aquário eu já consiga ter, né? Mas eu acho que por enquanto eu não vou mexer com ele, que é o boca de fogo, tá? É um ciclídeo muito legal, eu curto muito, né? Aquela coloração vermelha ali na questão entre as guelras, na parte de baixo da boca ali, é incrível, tá? É um peixe que pode chegar até 15, 16 centímetros, tá? Apesar de ser bem difícil. Mas é um peixe que normalmente ele estagna muito cedo, né? Então ele chega ali, ele normalmente estagna em torno de 8 a 10 centímetros. Daí pra frente é um pouco bem mais complicado ele crescer. Por conta disso ele está aqui em 9º lugar, tá bom? E em 8º lugar, eu botei a própria polene, né? Paratilápia polene, né? Eu acho que esse peixe é um peixe que poderia estar até um pouco acima na lista, né? Na colocação, porque é um peixe que tem uma proporção muito grande diante do que a gente tem até hoje. Eu nunca na minha vida vi um polene com mais de 20. Tá? O máximo que eu já havia de 20, talvez um 21 ali, inclusive que eu tive, tá? Mas mais que isso aí eu acho muito difícil. Eu acho mais difícil no caso, porém, a questão da criação. Talvez por isso, né, as condições de aquário dela são muito exigentes, tá? Ela sofre com alimentação muito fácil, depende da alimentação que você der. Ele é muito exigente com relação aos parâmetros específicos dela, tá? Mas é um peixe que, na minha opinião, demora um pouquinho também a crescer. É um peixe que não é um crescimento tão lento, tão rápido, tá? Lembrando, crescimento lento que eu falo não quer dizer que o peixe demora infinidade para crescer. Mas dentre os outros, que, por exemplo, o Oscar, Red Devil, né, Citrinellum, né, que é o próprio Midas, são peixes que crescem bem mais lento. Então, óbvio, dentro da sua proporção, é claro, né? No caso do polene mesmo, é um peixe que fica grande, então a mesma proporção, por exemplo, de um Oscar. Porém, eu acho que a chance de você ver um peixe desse tamanho é quase que nula, né? Muito difícil mesmo, tá bom? Em 7º lugar, eu botei o Salvino.
Salvini, que é um peixe que eu sou apaixonado, cara. Eu tentei aqui algumas vezes, nunca deu certo, né, por conta exatamente do crescimento. É um peixe que ele pode chegar a 20 centímetros os machos, só que o normal dos machos é em torno de 14 a 15 e as fêmeas estagnam em 12, 13, tá? É o normal delas. Só que pode ser que ele cresça mais. Eu já vi exemplares maiores, hoje em dia já vi o maior exemplar que eu já vi ao vivo, tinha em torno de 18, 19 centímetros, é um bem grande, tá? E ele chega lá, só que demanda um tempo muito grande. No mínimo ali uns 3, 4 anos com peixe, eu acho que ele chega perto dessa faixa, tá? Mas não creio que vá passar disso, tá bom? Ah, outra coisa, no caso do Salvini, o pH dele é de 6,6 a 8, tá? A maioria dos peixes que eu vou ter aqui na lista, todos eles estão nessa faixa, 6,6 a 8. Com exceção do Texas, tá? Que ele tende um pouco mais para alcalino do que os outros. E os geofagos que eu vou entrar já, tá? Um outro da lista aí, tá? Que é exatamente o próximo da lista, que é os geofagos Redhead, né? Que é o Redhead, que o pessoal chama, que é peixe também que, pelo que eu já vi, que demora muito para crescer, tá? É um peixe que ele estagna ali nos seus 12, 10, 12, 13 e dificilmente vai chegar no topo, né, dele, que é em torno de 15 a 16. Ele tende a ficar estagnado nessa faixa, então é mais difícil de trabalhar com ele, né? Eu já vi gente que tem esse peixe velho já, só que infelizmente eu nunca vi, cara, um desse maior que 12, cara, 12, 13, 14, beirando isso aí, né? Eu acho, inclusive, é um peixe que há de se questionar se realmente chega no tamanho que eles falam que chega, né? Mas é um peixe que está aí realmente nesse sentido. Esse é um peixe que tem de pH um pouco mais ácido, né? De 6 a 7,2. Então ele gosta de, ou geralmente é o ácido ou ácido, tá bom? O próximo peixe da lista é o Festai. O Festai, para quem não sabe, é o famoso Red Terror, né? Um peixe muito cobiçado aí pelos aquaristas, um peixe que eu curto bastante. Talvez um dos meus sonhos, infelizmente um sonho frustrado, já tentei algumas vezes. Eu tenho um exemplar aqui, que eu tô passando por isso, que realmente ele não cresce, cara, de jeito nenhum, sabe? De jeito nenhum. É um peixe que eu já tentei diversas vezes, mas o crescimento eu achei muito, 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 muito lento. É um peixe que pode chegar a 40 centímetros, tá? Os machos. Óbvio, tudo isso dentro das suas devidas proporções, né? O normal é que chega a 30, 35, mas um macho que pode chegar a 40, inclusive tem alguns peixes que chegam perto disso mesmo, já chegaram, tá? Mas é um peixe que dificilmente você vai ver maior de 20, 22, 23, olha lá. Tá? É um peixe que realmente tem um crescimento muito mais lento, tá bom? Olha, em quarto lugar, o peixe, na verdade, que eu botei aqui é um peixe que eu já tive grande, né? É um peixe que ele é muito mais pelas condições de crescimento do que pelo peixe em si, tá? Mas o peixe em si também demora bastante, que é o Green Terror, tá? O Green Terror é um peixe que ele tem uma proporção muito grande, muito maior do que eu já vi em alguns sites, tá? Tem muita gente que fala que o peixe não passa de 20, passa sim. Eu tive um com 30 centímetros cravado na régua, tá? E tive outros também com 25, 26 centímetros, tá? Peixes bem grandes mesmo. Só que o que acontece? É um peixe que demora muito, tá? É um peixe que, devido à sua proporção e exigência dentro do aquário, por mais que seja um peixe muito disseminado dentro do aquário, isso é muito fácil de você achar nas lojas, ainda assim é um peixe que não é muito bem tratado como ele deveria ser no sentido de exigências, tá? A alimentação dele tem que ser muito regrada, muito específica, muito bem colocada para que o peixe não tenha problemas intestinais, que é o que normalmente acontece, tá? Inclusive por conta dessa alimentação, de condições de aquário, o peixe acaba vindo a falecer, tá? Tem uns peixes também que eu já tentei aqui, eu já tive sucesso com uns, com outros não, tá? Mas é um peixe que realmente demora muito, né? Ele pode chegar a 30, assim como eu falei, se brincar até passar disso, só que é normal que ele fique ali na faixa dos 15 e 20, tá? Principalmente se for fêmeas, né? Todos aqui nessa lista aqui que eu tô fazendo, todos eles a fêmea é sempre menor que o macho, tá? Alguns, como no caso do Festai, é muito maior que o macho. O Festai pro macho pode chegar a 40, enquanto a fêmea pode chegar no máximo ali 20, tá? O próximo peixe, tá? Entrando no top 3 aqui, é o acará do Congo, tá? O acará do Congo, ele é um peixe que muita gente fala que é africano, né? Mas não é, ele é um peixe centro-americano.
Mas é um peixe que ele pode sim chegar num tamanho bem legal, cara. Eu já vi muitos acará do Congo ali na faixa de 13, 14, 15 até 16 centímetros, tá bom? Eu tive um de 15 centímetros também bem grande. O problema da acará do Congo é porque eu já percebi que os exemplares que estão vindo por último, agora, né, de uns 4, não, acho que de uns 7, 6 anos pra cá, são muito arredondados. Eles têm o costume de pegar um peixe um pouco menor, né, na tendência do short body, né, os SB, bonsai, etc., para se tornar um peixe mais curto, que é mais atrativo visualmente para o pessoal, né. Agora, o purão mesmo, aquele mais esticado, né, ele é um peixe que pode chegar a um tamanho legal. É um peixe que, inclusive, chega lá, mas demanda um tempinho. Só que eu já acho mais fácil no sentido de que você vê mais exemplares, tá? Mas é muito demorado. É um peixe que até vai ter um bom tempo no aquário para chegar nesse tamanho, tá? Mas isso se for o peixe no padrão original, tá? Se for o padrão aquele SB, assim como eles estão fazendo com o beijador, por exemplo, o beijador original é um peixe comprido, né? Os beijadores que estão vindo recentemente são peixes mais encurtados, que dificilmente vão passar aí dos seus 15, 16 centímetros, tá bom? Em segundo lugar, eu botei um peixe aqui que eu confesso pra vocês que eu acho que é o peixe que eu mais queria ter adulto, assim, nesse sentido dos peixes mais comunzinhos que você se acha, que é o Texas, tá? O Texas é um peixe que ele pode chegar assim seus 20, 25 centímetros, tá? Já tive um de 21 mais ou menos. Só que é um peixe que ele é muito exigente com relação à alimentação também, assim como os peixes, tá? É um peixe que é criado muito errado. Ele não é de pH ácido. O pH dele é de 7 a 9. Então é um peixe que ele gosta muito de pH alcalino, tá? Águas um pouco mais frias, tá? Ele aguenta águas mais quentes? Aguenta. Mas o ideal é que você crie ele ali na faixa de 26 no máximo, tá? Entre 24 e 26 graus. É um peixe que o crescimento é muito lento mesmo. Ele é um peixe que ele até chega em proporções grandes, né? Eu já vi gente que conseguiu deixar ele rápido ali, se a criação for devidamente correta, um tamanho de 18, 17, mais de 25, 26, eu pessoalmente eu nunca vi ao vivo, tá? A gente vê em vídeos assim, mas a gente, como a gente não tem a proporção, questão de régua, comparação nem nada, a gente fica por acreditar mesmo ali no olhômetro, né, como assim dizer. Em primeiro lugar, é um peixe que não se trata de uma espécie propriamente dita, né, mas é um peixe que, querendo ou não, já é muito criado aí, o pessoal gosta muito pela coloração, que eu também acho muito linda, que é o Jack Dempsey Neon Blue, né, que é uma hibridização do Jack Dempsey, né, uma variação, né, não é uma espécie pura, mas é um peixe que, querendo ou não, já tem umas propriedades bem particulares próprias, tá? Esse eu acho que, da lista aqui, de longe, é o peixe mais difícil de criar, tá? É um peixe muito sensível à doença, é muito sensível à alimentação, à água. A água tem que estar impecável, o peixe tem que estar sempre sem estresse. Por exemplo, já não é um peixe que caberia nesse aquário. Esse aquário já, nesse sentido aqui, já não se daria bem, porque ele é um peixe que gosta de ter o território dele, é um peixe que qualquer tipo de estressezinho que ele sofre, o metabolismo abaixa e despenca, né? Então acaba evidenciando algum tipo de doença, qualquer tipo de dano que o peixe tem ali internamente acaba se manifestando, tá? É um peixe que é muito exigente na relação à alimentação, criação, etc. Então é um peixe que é muito difícil de você ver adulto, tá? O maior exemplar que eu já vi, tá, ao vivo, tinha em torno de 18 centímetros, tá? Que eu já considero um peixe muito grande. A maioria aí, esmagadora, vai ter o peixe no máximo ali, vai criar a vida toda e vai ficar com 13, 14, estourando 15, tá? Então, nesse sentido, realmente é um peixe muito complicado por conta disso. Eu já acho que ele não serve tanto para aquários populacionais. Eu acho que ele até vale até um pouco mais para aquários plantados, entre aspas, tá? Aquários com menos, onde ele vai se sentir o dominante. Não a ponto de comer os peixes, tá? Por exemplo, se quiser de pequeno porte, ele já se daria muito bem. Porque ele não é um peixe muito bravo, tá? Eu não estou falando do Jack Dempsey comum, tá? O Jack Dempsey comum ele cresce bem, é um peixe muito bravo. Já vi peixes exemplares de 25 facilmente. Mas o Neon Blue, a variação Neon Blue, tá? Ela é muito exigente com relação a isso, não é tão agressiva. Ela acaba se adaptando bem com peixes menores e não vai acabar matando os peixes. Claro, contudo há exceções, mas é um peixe que você consegue trabalhar bem com ele nesse tipo de aquário, tá bom? Eu acho que é isso que eu queria falar com vocês, né? Uma listinha dos 10 peixes que eu acho que são mais complicados com relação a crescimento, né?
vão demandar um esforço maior, uma paciência maior do aquarismo para ver o peixe no seu ápice, né? Mas eu acho que são todos peixes maravilhosos. Se você tiver paciência e criar bem, você vai ser recompensado no futuro aí com um belíssimo exemplar, que eu garanto que vai ter vai acabar sendo uma atração do seu aquário, tá bom? É isso que eu queria falar com vocês e valeu, galera. Obrigado.